E aí, bonito e bonita, tudo bem? Professora Luana Jensen falando aqui com vocês. E é claro que eu não poderia deixar de passar por aqui com algumas dicas e resoluções de questões para o CIS. Então, bora comigo. Você que vai fazer o CIS 1, né, sabe que lá no edital e a própria prova da UEA em si cobra muito interpretação de textos. Então, é claro que a dica número 1 é: espero que você tenha lido os romances obrigatórios. Com certeza, na parte da prova de literatura, teremos trechos desses romances, e ao longo da prova de língua portuguesa há também outros gêneros textuais no edital. Então é preciso compreender linguagem formal, informal, verbal, não verbal e mista, como a tirinha que nós temos aqui, questões da própria UEA. Legal, você faz tiras diárias. Temos aí dois personagens, sendo que um está empurrando um lápis. E veja o tamanho desse lápis em relação ao personagem. E o outro, né, com aceno com a mão, faz esse comentário. E a nossa pergunta pede o seguinte: com sua tira, o cartunista sugere. Na hora de fazer a prova, sempre circula o verbo principal do que está pedindo. Sugere que a confecção diária de tiras é uma atividade. Você faz tiras diárias, então diariamente, todo dia. É uma atividade o quê? Árdua, né? Significa trabalhosa. É uma atividade confusa, né? Não temos no elemento não verbal ou mesmo verbal algo que demonstre isso. Uma atividade tola, né, seria não importante. Uma atividade artística, qual é o cuidado? Né? A arte aqui já está por baixo em qualquer sentido. Faz por baixo no sentido assim, ela faz parte da tira. Então não é a atividade principal. Já está embutido a questão da arte. Infantil, não tem nada a ver. Bonitos, o que vai fazer vocês terem certeza que é uma atividade árdua? Justamente pelo tamanho do lápis na charge, né, no cartoon aí, e o tamanho do homem que está empurrando o lápis. Então quer dizer que isso é muito trabalhoso, é uma atividade árdua. Também sobre essa tirinha, enfim, esse quadrinho, é só um, temos o seguinte: na medida em que se debruça sobre o próprio processo de confecção de tiras. Então nós temos uma tira, tá? Falando como fazer uma tira. Não no sentido aí manual, mas é sobre o trabalho da própria produção, por isso se debruça sobre o próprio processo. A tira de André Dahmer apresenta um caráter social. Social teria que trazer uma crítica social. Enigmático, né, seria a ideia de deixar aí uma dúvida no ar. Metalinguístico, já vamos relembrar essa palavra. Contraditório é como se mostrasse algo que não soubesse fazer. Satírico, né, trazer aí alguma coisa irônica. Bonitos, lembrem que metalinguagem significa utilizar a própria linguagem para falar dela. Então, nesse caso, uma tira que fala sobre o próprio processo de confecção de tiras está abordando um caráter metalinguístico. É a nossa função da metalinguagem, certo? Aí vamos lá a este trecho. Ainda que ele o não dissera, o estado de um e outro ladrão o declarava assaz. A locução sublinhada pode ser substituída sem qualquer prejuízo para o sentido da frase por. Então nós temos aqui uma questão de coesão, tá? Vocês têm aí uma locução conjuntiva marcada e a semântica dessa conjunção. Então, poderíamos falar em classificação? Poderíamos. No próprio nome, locução conjuntiva, oração subordinada? Poderíamos. Mas o foco aqui da questão é a semântica desta coesão. Ainda que ele fizesse isso, o estado do outro ia declarar alguma coisa. Então, mesmo que ele fizesse isso, nós temos aqui uma ideia de concessão, bonitos. E aí, entre as alternativas, nós só temos uma que vai ser concessiva, né? Caso aí condicional, o porquê causal, né? O como pode ser comparativo, causal, o porém adversativo. Então, embora é justamente a nossa conjunção básica relacionada à concessão.
E agora temos o seguinte: Zaqueu, como era ladrão rico e tinha muito com que restituir, não lhe podia Cristo segurar a salvação antes que restituísse, e por isso lhe dilatou a promessa. O termo sublinhado pode ser substituído sem prejuízo para o sentido do texto. De novo aqui a ideia sem prejuízo para o sentido. Neste caso, bonitos, temos um verbo. Então, nada mais quer de vocês do que olha só, sinônimo. Então, vamos lá. Negou a promessa? Não temos aqui. Cumpriu? Será? Quebrou, né? A ideia de não fazer, seria negar também. Reforçou, que precisa ser feita, né? Cumpriu ou adiou? Bonito, se você ficar na dúvida, é semântica. Olha só, não lhe podia Cristo segurar a salvação antes que restituísse, e por isso lhe dilatou a promessa. Se precisava antes fazer alguma coisa, então segura aí, depois você vê essa promessa. Então, ela não foi feita, ela foi adiada. Letra E de especial. E vocês conseguem identificar essa ideia do adiar justamente pelo que vem antes, tá? Antes que restituísse. Antes de fazer isso, por isso era necessário outro elemento. Certo, bonitos? O que eu preciso falar para vocês sobre o EA? As questões geralmente são bem objetivas, a maioria dos enunciados já traz um pequeno conceito e você precisa identificar o exemplo. Há muitas questões relacionadas à interpretação, a própria questão verbal, de conjunções, orações, locuções adverbiais serão cobradas em relação à semântica, ao sentido do texto. Então, sempre voltem à leitura do trecho específico, que vai ficar mais fácil de responder a questão. E lembrando que até aqui, né, você já passou por um longo processo, revendo apenas as dicas essenciais, é hora de confiar no seu processo e realizar uma ótima prova. Boa prova, bonitos!